Irmãos, quem estava aqui na mensagem da manhã? Fala glória a Deus. Você que estava aqui de manhã. Só tinha isso, irmãos? Tinha mais, hein? Fala glória a Deus quem estava aqui de manhã, irmão. Você estava ou não estava? Amém. Aí sim, poxa. Que isso. Então, irmãos, nessa noite, não vou ser injusto com quem não estava aqui pela manhã, tá? Nessa noite a gente vai estar dando uma continuidade à mensagem que a gente começou a trabalhar aqui, a qual eu recebi uma pergunta muito intrigante na minha vida e eu quis compartilhar com os irmãos também, que é a respeito de refletirmos sobre o que é real. O que é real em nossas vidas. Só que antes de começarmos a falar sobre o que é real, eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Obrigado, irmã. 1 Samuel, capítulo 17. Amém? 1 Samuel 17, nós vamos começar a ler a partir do versículo 23. Vamos do 23 até o 28, por enquanto. Eu vou estar lendo o 23, os irmãos vão lendo na sequência. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, do exército dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E os homens de Israel disseram: viste este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? 26. E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. Aleluia. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, ó Pai. E nesse momento eu venho te pedir, ó Pai, que seja lançado por terra toda distração, tudo aquilo, ó Pai, que venha nos impedir a refletir um pouco mais na Tua palavra, Senhor. Então eu te peço que o Senhor nesse momento traga paz em nossos corações. Aquele coração que está fora de ordem, aquela mente que está pensando, ó Pai, em coisas aleatórias nesse momento, que ela possa redirecionar a atenção aqui para a Tua palavra nesse momento. E mais, Senhor, venho te pedir que não sejam as minhas palavras, os meus achismos e as minhas convicções, ó Pai, mas que seja o soprar das Tuas palavras para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesta manhã nós meditamos um pouco sobre aquilo que é real e aquilo que não é real nas nossas vidas. E aí eu trouxe alguns exemplos daquilo que tem acontecido no mundo em relação à transformação da realidade. Trouxe alguns exemplos a respeito de virtualização, de coisas que existem hoje no mundo físico, mas estão passando para o mundo virtual e que tem ganhado grande valor. Um dos exemplos que eu trouxe aqui, eu quero desafiar até alguém. Alguém procurou saber
o que são NFT? NFT, de manhã. Galera que estava aqui de manhã, eu falei, pesquisem sobre NFT. Ninguém procurou ainda. Misericórdia. Vocês vão procurar em nome de Jesus. Mas olha só, por que eu falei sobre procurar a respeito disso? Porque é algo que tem acontecido bem recente, que nos faz pensar a respeito da realidade e o valor da realidade para a humanidade. Realidade e humanidade, sim. Mas o que seria NFT? São o Non-Fungible Token, que são tokens, que significa símbolos em inglês, são símbolos não fundíveis. É o quê? É a transformação daquilo que é material em virtualização, só que valendo um dinheiro no mercado financeiro. Por exemplo, eu dei exemplo aqui de quadros. Tem quadros que são incinerados ao vivo, quadros de grandes obras. Dei até o exemplo da Mona Lisa, mas a Mona Lisa não foi incinerada, tá? A original. Mas as pessoas têm pegado obras originais, incinerado, e aquela obra passa a existir no virtual. Ela só é considerada oficial naquilo que é virtual. E ela é vendida, comercializada na internet, através de criptoativos, através de criptomoedas. E o que me chama a atenção nisso é o quanto de valor que as coisas que não são reais, elas têm ganhado nos últimos dias. Só para vocês terem uma ideia, eu fui até um pouco atrás dessa informação e eu vi que a gente não tem, na verdade, bem que a gente poderia ter, mas é o CryptoPunk 3100. É uma NFT que tem um valor de 90 bilhões de dólares. Você pensa, é algo que não existe, é uma imagem na internet, que você só acessa pela internet, e ela tem um valor de 90 bilhões de reais. Agora eu pergunto para vocês, quem definiu o valor daquilo como 90 bilhões de reais? Alguém definiu o valor daquilo e aquilo pegou aquele valor. E aquilo, irmãos, não existe no mundo real. O que eu quero falar aqui, irmãos, nessa noite, por parte de Deus, é que nós precisamos refletir sobre a realidade que nos cerca. O que é real, o que existe, o que deveria existir e aquilo que não existe. E por que damos tanto valor àquilo que não existe e damos pouco valor àquilo que tem a existência? Essa é a reflexão. Qual é a origem da realidade humana? Como que a gente define que algo é real para você, para mim? Nós definimos o que é real a partir de sentidos. Nós, como seres humanos, nós temos o tato, nós temos o faro, nós temos o olfato, nós temos a visão. E a soma de todos esses sentidos faz com que a gente interprete aquilo que a gente chama de realidade. Por exemplo, esse copo aqui, esse caneco, só é um caneco, só é um copo, porque nós podemos vê-lo, porque eu posso tocar e eu posso sentir. Eu chamo isso de realidade. Você chama isso de realidade. Irmão, tá meio complexo o que você está falando. Não, irmãos, isso é o real que nós vemos. E a pergunta é, será que isso é o real? Será que dentro das nossas limitações humanas, com esses poucos sentidos que nós temos, isso é o real de fato ou isso é o real do ser humano? Aí a gente começa a se perguntar, o que é o real para Deus? Quantos sentidos Deus não tem? Por exemplo, eu não sei quantos aqui já ouviram falar de crenças limitantes. Quem já ouviu falar de crença limitante, levanta a mão. Crença limitante, pastor Jorge já ouviu? O que seriam essas crenças limitantes?
são uma realidade que é construída ao longo da vida de uma criança, ou também de um adulto até a velhice, que são crenças ruins, porque são crenças que te limitam. São crenças que travam você e você nem sabe que ela existe. E elas são limitantes porque ela trava o seu potencial evolutivo. E às vezes essa crença está dentro de você e você nem sabe que ela existe. Você nem se dá conta de que existe uma crença que bloqueia o seu desenvolvimento nas demais áreas da vida. Crenças que te prendem em hábitos ruins. Quando a gente fala sobre crença limitante, é como se a gente aceitasse algo como verdade absoluta nas nossas vidas, mas que aquilo de fato não é uma verdade. Nós construímos aquilo como uma verdade sobre nós. Vou dar um exemplo aqui de crença limitante. Dando uma pesquisada no Pai Google, eu vi que um elefante ele tem a capacidade de levantar 120 homens com tranquilidade, por conta do peso, do porte, de tudo que ele tem. Mas se vocês observarem no zoológico, o elefante ele fica preso a uma árvore, e às vezes até um toco de madeira pequeno, e ele não sai do lugar. E o curioso é que quando você passa a entender, poxa, se ele tem força para levantar 120 homens, por que ele não se liberta? Por que ele não sai daquele toco que ele está preso? Porque durante o crescimento daquele elefante bebê, ainda criança, aquele elefante pequeno ele era amarrado a uma árvore enorme com uma corda muito grossa. Então aquele elefante cresceu acostumado a pensar que ele não tinha força, que ele não tinha capacidade de se libertar daquela árvore. Então, embora o tempo tenha passado e ele esteja grande, com toda a sua vitalidade, toda a sua força, toda a sua disposição, o elefante ele não consegue avançar, ele não consegue se libertar, porque há algo que trava a mente dele dizendo que você não consegue. Porque você passou a sua vida toda tentando e não vai ser agora que você vai conseguir. E o recado do céu, irmão, que eu trago para você e para mim nessa noite é que tudo aquilo que te trava nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Porque você vai começar a pensar, olha, não faz sentido eu ficar parado por conta disso aqui. Poxa, quando eu era criança falavam que eu era fraco, magrelo, feio. Nada mudou. Na embaixada, então, né, era muito bullying, mas, assim, tudo na brincadeira, mas, assim, existem coisas que a criança internaliza, ao qual você se torna um adulto que ainda é escravo daquele hábito. Eu dei um exemplo aqui pela manhã, que tem algo que nunca mais eu vou ficar repetindo na minha vida. Pelo menos vou evitar, que é falar que eu não lembro, que eu esqueci. Eu até falei isso com o Simarley. Não é que eu não lembro ou não esqueci, eu lembro, está aqui, mas eu não estou conseguindo acessar. E eu vou acessar essa memória. Porque quanto mais eu falo que eu estou me prendendo àquele bloqueio que me faz pensar que eu não tenho uma capacidade de mudar a realidade. Que viagem, irmãos, que viagem. Mas isso aqui é só para a gente poder começar a falar de um jovem que ele praticamente não teve nenhuma crença limitante. Ou se ele teve, não está relatado aqui na palavra. A gente leu aqui um relato sobre Davi. A gente leu aqui no versículo de número 26, que Davi, ele tem uma percepção do que é real de uma maneira completamente diferente de todo o povo de Israel. Por isso que quando eu pergunto para vocês o que é real, talvez a realidade não chega na sua mente de uma maneira muito clara, porque você ainda está preso a situações que dizem que você não é capaz de realizar determinada coisa. Ah, não, isso não é para mim não, porque eu não sou mais jovem. Ou isso não é para mim porque eu ainda sou muito jovem. Não, isso é uma crença, é um bloqueio ao qual você construiu. Irmãos, isso aqui não é papo de coach. Veja bem, isso aqui não é papo de coach. Isso aqui é uma realidade bíblica.
Eu não tenho culpa se a ciência, se o coach, né, se o desenvolvimento pessoal se inspira na palavra de Deus. Eles podem, mas é um conhecimento nosso. Se aqui nós observarmos a postura, o código de conduta que Davi aplica na mente dele, quando ele está diante de um desafio, veja bem, aqui no versículo 26, 17 e 26, eu vou estar relendo. Ó. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Quando estava todo mundo dizendo que havia um gigante guerreiro, Davi estava falando: quem é esse incircunciso? Olha a mentalidade, olha a visão, olha o conceito de realidade que Davi tem. O conceito de realidade de Davi é completamente diferente de todo o povo de Israel. Um jovem, um menino, um garoto, tem uma realidade completamente diferente. E o que acontece é o seguinte: um filisteu incircunciso. Quando ele fala incircunciso, o que ele está querendo dizer é que aquele gigante não era do povo de Deus, não era um judeu. Porque um judeu, ele é circuncidado logo assim que ele nasce, nos primeiros 8 a 10 dias, se eu não me engano, ele já faz uma cirurgia na região genital dele, só que isso o judeu homem. Isso é bíblico, isso é a lei. Então eles são circuncidados por ordem de Deus. Assim eles são marcados e são identificados como judeus. Então quando Davi olha para aquele suposto gigante, ao qual ele não chama de gigante, ele chama de: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu que não é do povo de Deus, que não é do meu povo, que insulta a nossa nação? Então Davi, ele já vive uma realidade completamente diferente, porque na realidade dele, ele serve a um Deus que pode todas as coisas. Apesar de todo o cenário, de toda a circunstância, de todo mundo estar observando aquele problema como um problema gigante e terrível, Davi, ele tem uma percepção completamente diferente. No versículo de número 28, logo na sequência, nós vemos o seguinte: e Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Olha só, nessa passagem aqui a gente pode observar algumas coisas que são crenças limitantes ao qual Davi não acolheu ao longo da vida dele. Olha a postura do irmão, olha a postura vindo da família. Você é um entrão, cara. O que você está fazendo aqui nessa batalha? Você, cara, você é um arrogante. Você está aqui para poder querer aparecer. Isso ele está ouvindo de dentro de casa, de dentro da família, de uma pessoa do meio dele botando ele para baixo, quando ele estava com uma percepção da realidade completamente transformada por Deus. E às vezes é assim que acontece comigo e com você. Às vezes você está com uma percepção diferente, mas você não consegue o apoio da tua família, porque ninguém compreende você, ninguém compreende o que você entende. Porque a maneira como Deus se revela para você é completamente diferente da que se revela para mim ou para outros. E o pior é que isso veio de dentro de casa, irmão. Ele estava ouvindo, e não do irmão do meio, ele estava ouvindo do irmão mais velho, ao qual talvez ele olhasse até como um pai, para Abinadab, falando para ele: olha, você é um moleque, cara. Se coloca no teu lugar, você é orgulhoso e arrogante. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre você ser arrogante e você ter a autoridade de Deus para falar da palavra. E você ter a autoridade de Deus para resolver conflitos, para resolver problemas.
E Davi, ele estava cheio de autoridade, irmãos. Porque ele sabia, ele tinha convicção do que era real. E é isso que precisamos nas nossas vidas, de autoridade, para confrontar aquilo que é incircunciso, aquilo que não é de Deus, aquilo que nos cerca, aquilo que nos coloca medo, aquilo que te faz acordar na segunda-feira e sentir, mais um dia. Não é mais um dia se você for no nome do Senhor. Não é mais um dia qualquer se você encarar como uma realidade diferente. E Davi, antes de chegar num confronto, veja bem, irmãos, antes de Davi ser confrontar o filisteu incircunciso, ao qual ele já tinha a convicção de que seria derrotado, ele passou pela primeira barreira, que já era da família batendo nele. A família já foi contra. Cara, você não se mete nessa luta. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, logo no versículo 33, versículo 33 de 1 Samuel 17, a palavra de Deus diz assim: E Saul disse a Davi: Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Nós vimos que Davi tinha a convicção de que ele era um filisteu incircunciso e que ele precisaria ser detido e que ele precisaria concluir e finalizar uma missão a qual foi dada por Deus. E aí logo ele enfrenta a primeira barreira, que é a barreira familiar. E logo na sequência, ele mesmo ignorando a barreira familiar, eu vou atrás, ele encontra uma barreira que seria, no caso, a autoridade do país. Davi, ele encontra um sistema de autoridade, de autoritarismo, que impediria ele de concluir o propósito do qual Deus colocou ele para concluir. Ele ouviu de um rei, não de qualquer pessoa, falando: Davi, não, cara, quem é você? E ele fala: não, Davi. Ele desqualificou Davi. Ele fala: não, Davi, você não é um camarada de guerra, Davi, olha só. E Saul deve ter até olhado para ele como um menino, um garoto teimoso. Não, Davi, olha, você vai se meter nisso aí, cara, não é para você não. Você é garoto novo, não se mete nessa não. E outra, pior, ele ainda comparou Davi com outros combatentes de guerra. Ele falou: Davi, você não é como os valentes de guerra. E muitas das vezes vai ser assim com você também. Algumas autoridades vão querer embarreirar você de ir lutar e resolver o problema que tem que ser resolvido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que me chamou a atenção nessa semana? Eu estava olhando no Instagram e eu vi uma cena que eu achei até que era brincadeira, algum tipo de meme, algum tipo de brincadeira assim da internet, que era o seguinte: era um homem que estava pregando em praça pública no Canadá, não lembro da cidade específica. Ele estava pregando e aí veio um policial com... Aí vocês vão ter que me ajudar a falar esse nome. É um decibimilímetro, é um aparelho de medir os decibéis, né, do som do ambiente. E aí vem um policial, para com aquele decibimilímetro ao lado do homem que estava pregando a palavra de Deus, e aí ele fala: olha, você está falando mais alto do que deveria em praça pública. E aí ele prende o jovem. E aí ele prende aquele homem. E aí ele vai lá e coloca aquele homem dentro do carro da polícia e sai, foi embora. Mas aquele homem, apesar dessa lei ser bem banal e ser uma lei real, aquele homem ele não temeu ao sistema de autoridade quando ele tinha que fazer o que tem que ser feito: pregar em praça pública, pregar em ambiente aberto, anunciar a palavra. Não é porque o governo disse que nós devemos nos calar. Olha, vai chegar um momento, irmãos, aguarda, daqui a pouco aperta o cinto.
Vão falar pra gente assim, ó, igreja, vocês só vão pregar dentro da igreja. Quero ninguém pregando na rua, não. Esse negócio não tá... Você tem que respeitar os direitos. Você tem que... Não, você não pode pregar... Você está importunando as pessoas. Vai chegar esse momento, é daqui a pouco. É logo ali. Começou no trem já não pode. O pessoal vai lá na marra, no metrô também não. Daqui a pouco em praça pública também não pode. E aí a gente vai fazer o quê? Vai recuar? Não, a gente vai ficar só aqui dentro. Então Davi, ele tinha autoridade, mas não só para falar que tinha, mas para confrontar um sistema de controle ao qual falava que ele não deveria pelejar contra aquele filisteu. Então vai chegar um momento na minha e na sua vida onde nós deveremos confrontar a autoridade baseado na palavra de Deus, porque nós somos mordomos da palavra de Deus. Nós zelamos por ela. E assim precisa ser. Tudo aquilo que tentar falar mais alto do que a palavra de Deus não é real. É ilusão. Porque, como falamos cedo, detalhamos aqui que o mundo, o Wanda até comentou, o mundo, o Brasil, já caminha para um colapso, já caminha já para a destruição. Mas Deus tem nos usado para sinalizar, para dizer que tem esperança. Tem salvação, ô perdido, tem salvação. Então Saul repreendeu Davi, desqualificou ele e comparou ele com padrões de outros combatentes. E isso não foi o suficiente para parar Davi. Não foi. Porque Davi sabia o que era real. E o que fazia sentido, pelo que fazia sentido lutar. E como se não bastasse, irmãos, lá no versículo de número 42, a palavra de Deus diz assim: e quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo de boa aparência. Então, Davi ele foi desprezado até pelo próprio oponente. Olha que situação, irmãos. Ele foi desprezado, ele enfrentou uma barreira dentro de casa, ele enfrentou uma outra barreira de um sistema de controle, e agora que ele chega no desafio, o próprio desafio ri da cara dele. E quantas vezes também não é assim comigo e com você? Quando você está diante do desafio, daquilo que você tem que resolver, daquilo que você tem que fazer, aquela situação vai lá e ri, zomba de você, porque ela é maior do que você. Você pelo menos sente que ela é maior, porque você ainda não está convicto da realidade. E aí eu pergunto para você mais uma vez, o que é real? Pensa um pouco, irmãos, o que tem sido real na tua vida? Será que você é real? Será que você de fato existe? Você vive? Ou você só sobrevive, se arrasta? E não tem a noção e a convicção daquilo que Deus chamou para fazer e para ser no nome dEle? E o próprio gigante, irmãos, zombou de Davi. A circunstância zombou de Davi. A forma como as coisas têm se desencadeado na sua vida, aquela pilha de conta para pagar, que você não vê nem o final dos boletos, aquela pilha de responsabilidade de coisa que você tem que fazer, aquela pilha de cobranças, de pessoas te procurando, que você não dá conta de resolver, as demandas que se levantam contra você, para você resolver. Isso tudo zomba de você a partir do momento que você ainda não entendeu o que é real. Todas essas situações em que vivemos, aonde a gente se sente cansado, fraco, aonde a gente sente que a gente não tem a capacidade de resolver, toda essa situação, essa circunstância está zombando de mim, de você.
Porque ela está apontando para você e falando: eu sou maior do que você. Eu te assusto, eu te assombro, eu te aterrorizo. Aparece uma doença, aparece qualquer coisa e você já treme. Porque você ainda não entendeu o que é real. O que é real para a gente são as alienações. É aquilo que a mídia tenta injetar em você. Aquilo que a mídia te vende, você compra como verdade. Aquilo que a ciência te vende, você compra como verdade. Só que você não tentou ir até a toca do coelho e até o final para procurar se de fato aquilo é uma verdade. Não é só porque o jornalista levantou uma opinião baseado em meia dúzia de artigos que aquilo se tornou uma verdade sobre a tua vida. Você também é capaz de pesquisar, de correr atrás, de desenvolver a sua mente para algo novo, para algo maior. Essa situação só vai ser maior do que a mim e maior do que você, se você não entender o que é real. E a realidade é Cristo em nós. A realidade é a autoridade que recebemos da parte de Deus para confrontar todos os desafios que aparecerem em nossa frente. Porque a cada desafio tombado vai ser para glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar os artefatos. O Senhor ele vai te dar o mapa. Ele vai te dar a direção, o norte, desde que você entenda que Ele é a realidade, que Ele é a prioridade da sua vida. E eu falei de manhã, e quando que a gente entende que de fato a gente está vivendo uma vida real ou não? Quando somos confrontados nas nossas solitudes. Quando a gente chega num momento onde a gente sente que está tudo dando errado, aonde, às vezes também quando está tudo dando certo, o momento da euforia. São momentos muito eufóricos, muito abatidos, são momentos onde as pessoas mais se esquecem de Deus. São sempre nos extremos onde as pessoas encontram o Senhor. Quando elas estão com muito dinheiro ou sem dinheiro nenhum, quando elas estão com muita saúde ou sem saúde nenhuma. São momentos onde a gente entende aquilo que é real e aquilo que não é. Caminhando já para o final, irmãos. No versículo 45, você que está com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 45. Queria que a igreja lesse esse versículo. Eu vou ler só um trecho. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Irmãos, aqui Davi ele mostra que ele sabe quem ele é, ele sabe o que é real e ele dá a carteirada dele do céu para cima daquele problema, para cima daquele desafio. Contra ti eu vou no nome do Senhor. Pensa aí na tua vida, irmão, o que você precisa dar uma carteirada do céu para que seja resolvido? Pensa aí, lembra aquela situação que está te assombrando, aquela situação que você acha que não vai dar jeito, não tem como mudar, que não tem como fazer. Pensa, lembra dela, pensa nessas situações, pode ser mais de uma. E eu queria que com muita convicção, reúne aí na tua mente tudo aquilo que está te assombrando, tudo aquilo que te faz travar. Pode ser o cansaço, o desânimo, a preguiça, a doença. Reúne aí na tua mente agora, reúne tudo. Junta, o que está te assombrando. Não tem problema se você chorar, se você pensar nisso não. Mas lembra, vai lá, acessa isso agora nesse momento.
Acessa essa informação. Eu queria que você, junto comigo, irmão, desse uma carteirada do céu em toda essa ação demoníaca que está influenciando a tua mente. Eu queria que você, juntamente comigo, irmãos, se apresentasse diante de tudo aquilo que te assombra, no nome do Senhor dos Exércitos. Porque é Ele que vai resolver juntamente com você. Sozinho não tem como, é justamente por isso que você está travado. Tem crenças limitantes, você não vai quebrar isso sozinho, não adianta. Você vai voltar para casa sem resolver. E em nome de Jesus, não faça isso. Reúne aí na tua mente. É o que está te assombrando, é o que está pegando, irmão. Lembra? Às vezes é você mesmo se sabotando. Mas reúne. Senhor, eu quero quebrar esses hábitos. Eu quero mudança. Eu quero mudança nessa área aqui. Pensa nela. Pensa nela. Reúne essa informação, irmão. Em nome de Jesus, reúne essa informação. Nós vamos contar até 3, irmãos. E no final desse 3, juntamente comigo, nós vamos gritar: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Reúne essa informação. 1, 2, 3. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque Ele detém toda a autoridade, todo o poder. Nós precisamos compreender o nosso chamado. Nós precisamos compreender quem Deus nos chamou para ser na obra. Mas você só sabe quem Deus é, você só sabe quem é a sua identidade, você só sabe quem é você, você só compreende o seu chamado no ministério quando você compreende quem é Deus, o que é real. Quando você contempla a realidade, aí você entende: eu sou isso, Deus me chamou para isso, legal. Davi só sabia quem ele era. Davi só resolveu os problemas que resolveu na frente dele, porque ele sabia quem era o Deus dele, irmão. Não se esqueça de quem é o teu Deus, do alto preço que Ele pagou naquela cruz, para que a gente estivesse aqui nessa noite, falando mais da palavra, em comunhão, em liberdade. E a realidade é muito mais profunda do que a gente vê, sente, pensa. A realidade, ela vai além dessa vida, irmão. Se você sente hoje vontade de comer, beber, necessidades fisiológicas, isso são necessidades do seu corpo. A gente precisa aprender a discernir o que são necessidades do meu corpo e o que são necessidades do meu espírito. Paulo fala lá em Gálatas da luta contra o espírito e a carne. O meu corpo quer ir para um lado, mas o meu espírito quer o Senhor. E que o nosso espírito fale mais alto em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais alto no teu coração todos os dias. O meu corpo quer ir para lá, mas o meu espírito vai para lá em nome de Jesus. E o meu espírito não vai ficar amedrontado, não vai ficar enfraquecido, porque eu sei quem eu sou, porque eu conheço o meu Deus. São realidades, irmãos, que a gente precisa construir, desenvolver na nossa vida. Ter a compreensão de quem nós somos em Deus. Pararmos de brincar de que supomos que a gente entende quem Deus é e a gente não sabe quem Deus é. Pelo menos o básico, pelo menos o mínimo para poder Ele revelar a nossa identidade. Tem parte do meu testemunho de vida que eu compartilho apenas com algumas pessoas. Talvez alguns até já ouviram, mas eu lembro que quando eu fiz uma apresentação do TCC na faculdade, isso de sistemas, da parte de tecnologia. Quando eu estava concluindo o curso, irmãos, eu tinha muitas expectativas do que seria a realidade para a minha vida. Eu tinha muitos planos, by Wallace, muitos planos meus, que não envolviam os planos de Deus, eram planos de ambição minhas, eram planos de desejos meus.
daquilo que eu queria desenvolver, construir, realizar, viver, contemplar, baseado naquilo que eu entendia como realidade. Apesar de participar do Ministério de Louvor, apesar de ser cristão, era a minha realidade, era a minha ambição, a minha convicção. Eu queria muito um dia sair do país, trabalhar no Vale do Silício, que é a terra da tecnologia, trabalhar talvez em alguma empresa grande, desenvolver uma startup. Caminhei para isso, tentei, mas no dia do TCC da minha faculdade, irmãos, aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada agora, mas na época não era, porque eu não curti muito. Por exemplo, eu estava fazendo toda a apresentação ali, mostrando um panorama tecnológico de tudo aquilo que a gente vinha pesquisando, desenvolvendo. E aí no final daquela apresentação, quando acabou, aí aquela galera do fundão lá da turma, estava assim, ó. Glória a Deus, pastor, aleluia! Aí aquilo ali mexeu comigo, porque eu fiquei, como assim? Eu apresentei um projeto aqui, algo, tecnológico. Você está falando de igreja, cara, glória a Deus. Ele, não, cara, é porque você parece o pastor da igreja do meu pai. Eu falei, não, cara, não é isso. Não é isso que eu vejo. Eu me vejo na área ao qual eu apresentei um projeto. Então, às vezes, irmãos, o que eu quero falar para você nessa noite é que, às vezes, as pessoas já apontam a tua identidade que você ainda não reconheceu. Não necessariamente a pastoral, mas viram a palavra. Algo o qual eu não treinei, não comprei, não fiz nada, veio de Deus, mas as pessoas compreendem, como quem canta, como quem tem uma voz muito legal, a pessoa, nossa, você é um cantor. Então, às vezes, já está aflorando em você aquilo que Deus quer fazer na tua vida, mas você quer seguir as tuas convicções. Você ainda não foi capaz de rasgar os seus planos e se entregar na realidade de Deus, daquilo que Deus espera para a tua vida. Porque a gente fica muito na dúvida, a gente fica muito na insegurança. Ah, mas e se der certo, e se não der certo? E como vai ser? Irmão, se lança contra o desafio, se lança contra o gigante. Contra ti eu vou em nome do Senhor. E só assim, irmãos, as coisas começam a ser desbloqueadas. Quando a gente começa a dar pequenos passos de fé. De fé. Mesmo que você ainda não aceite essa realidade. Senhor, não faz sentido para mim. Zero sentido, Deus, isso aí que o Senhor está falando para mim. Mas já é uma realidade. As pessoas já veem, já apontam. Já faz parte daquilo que transborda dentro de você, cara. E você está se iludindo com realidades ao qual são meramente vãs. São concepções que você formou, achou que era bom para você, mas quem te conhece, quem te criou foi Deus. E Ele te chamou para viver a realidade dEle. E essa é a realidade que nós precisamos viver. A realidade ao qual Deus preparou para mim e para você, irmão. O meu desejo nessa noite é que você entenda o que é real. Entendendo o que é real, você vai entender quem Deus é. E você entendendo quem Deus é, você vai entender quem é você na obra. Talvez você está aqui até hoje, mas você ainda não entendeu. Você ainda não procurou saber qual é a agenda de Deus. Senhor, o que vamos realizar juntos? Senhor, qual é o projeto que vamos atacar? Senhor, é o que vamos fazer? O que vamos desenvolver, Pai? Senhor, me leva para a sala de reunião contigo. Me apresenta os teus planos, Senhor, me mostra aquilo que podemos fazer. Irmãos, as pessoas estão sedentas por mais de Deus. Sedentas, literalmente sedentas. Não há uma outra palavra. A gente teve uma experiência recente, bem recente, com a juventude, ao qual a gente teve a oportunidade de fazer um evangelismo no dia da final de um jogo de futebol. No dia da final de um jogo de futebol. Tem alguns domingos atrás, só não lembro quantos, se é 2 ou 3. Mas, apesar de sermos poucas pessoas,
e aquele lugar está repleto de gente, repleto de pessoas. Irmãos, o pouquinho que levamos de louvor e de palavra, pregando em público, falando do amor de Deus, oração, as pessoas vinham e paravam e pediam oração, pediam intercessão, pediam mais de Deus, um mais de Deus aonde nós deveríamos ter, transbordando para poder passar. O problema mais difícil não é sair daqui cheio do Espírito Santo. O mais difícil é você travar, é você cobrir o buraco aonde o Espírito vaza, sai, a famosa brecha. Porque aqui nós nos enchemos e quando saímos, vem a brecha. E pela brecha, aonde habita o Espírito do Senhor, não vai habitar um espírito de maldição, não vai habitar o espírito de trevas, não vai habitar o controle total da tua carne. Então, a partir do momento que nós damos essa brecha, a gente fica vazio, seco. E o pior é que nem buscamos mais Deus ao longo da semana. É que nem abrimos as nossas Bíblias para ler mais com vontade. É que nem procuramos orar mais. É que nem procuramos interceder mais. Ah, Wallace, eu não tenho pelo que orar. Ora pelo teu vizinho, só pelo prazer de estar com Deus. Ou simplesmente fique em silêncio e fale: Senhor, fale ao meu coração, revele o que o Senhor quer falar comigo no meu coração. Mas não fique vazio não, irmão. Procure mais de Deus. As pessoas estão sedentas. Vocês são responsáveis por transmitir mais de Deus. Se somos cristãos aos domingos, por que não ser o cristão da segunda de manhã, que já acorda falando para o desafio: eu vou em nome do Senhor. E para quando alguém parar do seu lado e falar com você: olha, tá muito difícil, cara, vai em nome do Senhor que dá certo, porque tem dado certo. Aí vão te perguntar: mas que Senhor é esse? Aí você vai falar: é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas como que eu faço? E aí você pega essa pessoa, discipula essa pessoa, coloca ela para ler a Bíblia, para ler a palavra, para orar junto com você, desenvolva outras pessoas. O Senhor vai observar você desenvolvendo outras pessoas, e Ele vai te colocar em outros lugares para que você desenvolva outras pessoas, e assim você se tornou a árvore frutífera, aquela que não é cortada e nem é lançada no fogo. O que é real? O que tem sido real para mim e para você? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor nesse momento para estar vindo aqui à frente. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, irmãos, curve suas cabeças, vamos levantar um clamor nessa noite. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos mostre a realidade. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos incomode nas áreas ao qual a gente precisa tratar. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos revele a nossa identidade, para que a gente tenha convicção de quem nós somos em Deus e daquilo que nós podemos ser em Deus. Feche seus olhos, irmãos, nessa noite.